Boa noite, pessoal. Bom, este vídeo é para auxiliar no trabalho de redes, onde temos que fazer um projeto de uma rede Linux com duas máquinas clientes, um proxy, um servidor web, um servidor de DHCP, tá? Bom, esse projeto foi enviado pelo professor Madruga, do ETEC, pelos monitores Luiz e André. Bom, o projeto é esse aqui, tá certo? E para realizar a montagem dessa rede, nós utilizaremos o NetGui, que é um ambiente de simulação muito semelhante ao PEC-Trace da Cisco, que trabalha em cima de máquinas virtuais. A primeira coisa a ser feita após a abertura do NetGui é determinar onde o projeto será salvo. Novo projeto, documentos, e aqui eu vou colocar rede 01 create. Vi aqui que ele já nomeou no projeto. E se eu for no gerenciador de arquivos, eu tenho documentos e a rede. O arquivo de inicialização do NetGui básico, e é nela que as máquinas virtuais serão criadas, tá? Bom, vamos lá. Eu tenho computador A, demora um pouco, mas funciona. Pronto. Essa seta aqui é para gente mover. Criar o computador B. Computador P. E o computador W. Bom, como elemento de ligação dos computadores com os outros dispositivos, nós temos os switches, que representa esse desenho aqui. Switch 1, switch 1, switch 2, switch 3. E temos dois roteadores. O que é o roteador? O roteador ou pode ser um switch de nível mais alto, o gerenciável, ou um computador específico, tá? Com mais de uma placa de rede, real ou virtual. Nós temos R1 e R2. Bom, aqui está meio tumultuado. Para organizar aqui, nós podemos diminuir o tamanho das imagens, o zoom, a aproximação do desenho. Para fazer uma redução, nós clicamos com o botão direito, seguramos e empurramos o mouse para frente. Está no tamanho que deseja, é só clicar na seta agora e começar a organizar. Não precisa ficar igual ao desenho, tá? O que importa é a configuração dos serviços.
temos a disposição um pouco mais agradável do que a anterior. Para fazer a ligação entre os dispositivos, clicamos no desenho do fio, Connect, e começamos a fazer a ligação dos computadores para o switch, primeiramente. Primeiro ponto importante é observar a sequência da ligação dos roteadores R1, R2, entre eles e com os switches, tá? Porque as placas, as interfaces de redes, representadas por ETH0, 1 e 2, elas surgem na sequência da ligação. Se ligarmos diferentes, teremos placas posicionadas diferentes. Consequentemente, teremos que ter mais atenção quando formos fazer a configuração dos dispositivos. Por exemplo, se eu ligar R1, R2, observe aqui que eu tenho ETH1, ETH0, que difere do padrão convencionado, assim, que a placa ETH0 de R1 liga-se a placa ETH1 de R2, tá? Para remover um elemento, vamos aqui na tesoura, cortamos. Bom, em R2 eu tenho ETH0, ou seja, a primeira ligação vai para o switch. ETH1 é a segunda ligação de R2 e vai ser a primeira ligação de R1. ETH1, ETH1, ETH0, ETH0. Tanto faz eu ter ligado R2, R1, R2 ou R2, R1, tá? Os dispositivos foram os mesmos. O que importa para manter a sequência dos dispositivos é a sequência de ligamento dos cabos, assim dizendo. Bom, ETH0 foi a primeira ligação de R1. A segunda ligação de R1 é o dispositivo ETH1, onde ele está indo para o switch 2. Switch 2, ETH1 confere. E ETH2 indo para o switch 1. Terminou a configuração? Não. Isso daqui praticamente é só um esquema básico. A configuração vai se dar quando iniciarmos os ajustes dos MACs e dos IPs. Essa etapa ela não está explícita no trabalho, tá? Praticamente é uma questão zero. Sem ela, sem essa questão, sem esse procedimento que faremos a seguir, tudo isso aqui não funciona. Vou salvar a rede, mudanças salvas, ok, e vamos observar o seguinte. Vou iniciar os dispositivos A1. Observe que na pasta que definimos como a pasta de trabalho, o arquivo A, que é o nome da máquina, .disk foi criado. Quando a máquina fica pronta, cria-se o arquivo A.ready. E isso com todas as outras as máquinas, tá? Vou ligar B.
mesma etapa. BDISC. Ligar o switch, tá? Que ele precisa estar ligado para que haja uma comunicação após a configuração entre os elementos. Se o switch foi esquecido, desligado, não haverá comunicação de R1 para A, para B, de R1 para W ou para P. Switch 1 a gente despreza, só verifica se ele ligou, se o prompt está disponível, porque o NetGuia ele ainda não está muito bem solidificado, ele é muito instável. E acontece um tal de erro de kernel panic, que na figura a gente vê como se a máquina estivesse funcionando, mas o prompt ele fica parado, esperando algum comando. Enfim, isso é da programação utilizada nessa interface aqui. Se esse erro acontecer durante esse processo, eu acredito que vai acontecer, estou torcendo para acontecer para mostrar como é que resolve. A gente tem que parar a máquina, tá? E ligar novamente. P ligou, vou ligar W, R1 e R2. Como eu quero que dê o erro, isso dificilmente vai acontecer, né? A tal da lei de Murphy. Mas bora esperar aqui. W partiu, R1 partiu, B está funcionando, switch 3 está, enfim, está tudo ligado, só confirmando. A red, B red, P, R1, R2, switch 1, 2 e 3, com os dois arquivos, e a máquina W. E isso é só para o começo da questão. Bom, nós temos aqui uma tabela com os Macs. Como a gente pode fazer essa modificação? A primeira forma é dentro da própria máquina. Com o comando ifconfig. Vemos aqui que o dispositivo é TH0, o Mac original dele é esse aqui. No trabalho, nós queremos que ele fique a 000102. Então, ifconfig ETH0 dispositivo de Ethernet 0 desliga down. O hardware de Ethernet passa a se chamar AA dois pontos AA dois pontos AA dois pontos 00 dois pontos 01 dois pontos 02. Inicie app. Bom, e aqui está a confirmação da mudança. Esse método é o método mais próximo do real, que de fato aconteceria. Mas como estamos trabalhando com um simulador, ele tem um recurso que facilita
a fixação deste comando. Toda vez que a máquina virtual for iniciada, ele vai carregar este comando e, consequentemente, o Mac vai ser automaticamente modificado. Quer ver uma coisa? Vou desligar a máquina. Detalhe, quando a gente desliga, os arquivos continuam. Isso não interfere muito não. Vou iniciar a máquina novamente. E vou exibir a configuração do dispositivo de rede. Observe que ele está alterado, não é mais o que a gente fixou lá, tá? Para que ele fique fixo, temos que criar o arquivo a.startup. Vou desligar toda a rede, não tem para que estar ligada. Novo documento vazio. A.startup. Entramos nele com editor de texto e colocamos o comando ifconfig eth0dal. O hardware de Ethernet passa a ser AA 000102. Inicie. Salvei. E isso também temos que fazer para o dispositivo B.startup. O dispositivo P.startup. O dispositivo W, R1 e R2. Esses arquivos .startup e os arquivos de configuração e os arquivos de configuração que vamos ter em R1, que é a configuração de DHCP, P, o proxy, e W, o servidor web, são sim o trabalho propriamente dito. Isso aqui é só uma preparação para que possamos fazer o trabalho em si. Fixamos A. Faremos a mesma coisa agora com B.
final será 0103. E só. Bom, nessa segunda coluna aqui, primeira, segunda, terceira, quarta coluna aqui, tem os IPs. Eu poderia fixar aqui, mas isso não é o adequado, por quê? Porque agora já começamos a olhar para as questões. A primeira questão diz: configura um servidor de HCP-R1 que forneça endereços apenas aos pedidos recebidos pela interface ATH2, ou seja, essa rede aqui desse lado, switch 1. Esse servidor deve fornecer o endereço 10.1.2 para A, por isso que ele especifica aqui em cima, para a máquina A, e deve oferecer uma faixa de endereço de ponto 3 a ponto 8 à máquina B. E as outras informações oferecidas do servidor DHCP são as máscaras, tá aqui, o DNS 442 e o gateway. A configuração do startup de A e de B terminaram. Essa linha para A, essa linha para B. E agora vamos para a configuração de fazer o seguinte: de P, que acontece aqui, P, o dispositivo é TH0 em P, vai ser esse aqui, 0402 com o IP 200.4.4.2 e a máscara netmask 255.255.255.0. Não há enter daqui para cá, foi apenas um ajuste, uma quebra automática do editor. Nós temos que digitar em linha, é melhor. E isso é a primeira linha do startup de P. Vamos salvar aqui. Vamos para o ambiente de simulação. Vou ligar a máquina A. Ligar a máquina B. Ligar P. Como eu não vou fazer nenhuma comunicação entre essas máquinas que eu acabei de ligar, eu não preciso ligar o switch 1, 2 e R1 agora. Eu liguei só para mostrar o seguinte: na última vez que eu dei if config após desligar, ela perdeu o MAC. Se eu realizei essa mudança no startup de A, ele já fixa aqui. E aqui temos também B, e P. Um detalhe: as máquinas A e B, elas só receberam
o endereço MAC, pois as demais configurações da rede será fornecida pelo servidor de DHCP em R1. Em P foi fixado manualmente o endereço de rede, broadcast, netmask e seguinte, falta definir a rota. Todas as máquinas que tiverem o seu IP fixado manualmente precisa ter um comando para definir a rota, tá? Essas máquinas serão R1, P, R2 e W. E bom, bora lá. Qual vai ser o computador de rota para P2? Para P, vai ser R1. Um detalhe, os computadores que forem fixados manualmente, após a inicialização, eles já apresentam IP na nossa rede aqui. Agora vamos configurar as interfaces de R1. Tá? Por quê? Porque P precisa de uma rota de saída, um gateway, e esse gateway será justamente o endereço dado para ETH1. Indo no arquivo de startup, vamos em P, route add default gateway, endereço ETH1 de R1. Quem é? Esse aqui, 200.441. 200.441. Bom, para P e para W, essas linhas são bem semelhantes, tá? O que é que vai modificar? A placa Ethernet de W será 05.2 e o IP 55.5.5.2. Coincidentemente, a máscara é a mesma. Lembrando, eu estou no startup de W. Quem é o gateway de W? A interface 0 de R2. A interface 0 de R2 recebe o IP 55.5.5.1. Então, 55.5.5.1. Quando os arquivos são modificados no Gedit, eles ficam com um asterisco aqui dizendo que as modificações não foram salvas, tá? É só clicar em salvar e temos assim o startup de P e de W. Detalhe, essas duas máquinas, assim dizendo, ainda receberão outros comandos. Por quê? Porque elas serão servidores, tá? Proxy e web. Mas para essa fase inicial, a nossa configuração
de P e W foi concluída. Vamos agora para a configuração de R1. Deixa eu abrir aqui só para... Pronto. Vou ler aqui. O que acontece com R1? R1 eu tenho 3 interfaces de rede. Pronto. R0, Zoom e 2. Ajusta agora os Macs. ETH0 de R1, 0202. ETH1 de R1 é a 0401. E ETH2 é a 0101. Configurando os IPs. ETH0 200.1.2.2. ETH1 4.4.1. E a ETH2 10.1.1.1. Confirmando as máscaras. 200.1.2 é uma máscara diferente, então 252. A rota DR1 é dita aqui R2, ou seja, o endereço é TH1 de R2, que é 200.1.2.1. 200.1.2.1. Como R1 tem mais de um dispositivo de rede, adiciona-se dev de device ETH aqui 0, ETH0. Salvamos. E vamos para configuração de R2. Lembrando, essa configuração aqui é a configuração inicial. Haverão outros comandos no decorrer da configuração dos serviços, da mesma forma que em P e em W. Tá? O startup de R1, P e W serão modificados das máquinas A, B e R2. Pode-se dizer que foi finalizada, a gente não precisa mudar. Não precisa mais alterar após essa última configuração que vamos deixar pronta aqui. Para finalizar, vamos para R2. Como R2 só tem 2 dispositivos, eu vou copiar aqui. Pronto. ETH0, ETH1, ETH0 termina com 0501. E o IP,
o 55 55.5.5.1. A máscara é a mesma, se manteve, 255.55.55, enfim, tá aí. ETH1, a placa termina com 0201, 0201. O IP é 200.1.2.1. A máscara é a mesma. E a rota padrão, como está aqui no enunciado, é o dispositivo R1, ou seja, o endereço ETH0 de R1, que é 200.1.2.2. 200.1.2.2. Salvar. E pode-se dizer que terminamos a questão 0, ou seja, a montagem da rede que vamos trabalhar. Tá? A partir de agora é que podemos fazer a configuração de DHCP, a configuração de proxy e a configuração do Apache. Bora ver aqui se as máquinas vão pegar aqui. Que dispositivo é esse? É switch, eu não vou trabalhar com switch. Dispositivo é esse, switch 3, switch 2. Minimizo aqui, minimizo. E aqui, opa, parece que o erro aconteceu. R1, observe que R2, ela pegou o IP nas duas interfaces WP. R1, não temos a marcação de IP. Bora ver como é que ela está aqui. Isso. Pronto, o erro que eu falei do kernel panic. Aconteceu. A máquina aparentemente está iniciada, mas no console aqui ela está travada. Como é que resolvemos isso? Nós podemos abrir um terminal, tecla de atalho Ctrl Alt T, chamamos o comando xkill, o cursor muda, vira uma cruz ou uma caveira, e clicamos em cima da máquina que deu mensagem de kernel panic. Matamos a máquina, podemos fechar o terminal e iniciamos R1 novamente. Kernel panic de novo. Ctrl Alt T para chamar o terminal. Xkill. Mato. Só que agora eu vou deixar ligado, já que gostou de travar. Vai que dê erro novamente, eu não preciso chamar, só vim aqui ao lado. Bom, parece que agora vai. R1 montou. Ele
ifconfig os IPs que a gente fixou, dispositivo ETH0, e aqui no layout do desenho montado, do esquema montado. Bom, feito essa configuração, é que podemos partir para a configuração de DHCP, Proxy e Apache. Ver se deu certo, bora pingar aqui de R2 para R1. Ping 200.1.2.2. Respondeu. Agora vamos ousar mais um pouquinho, pingar de R2, não, melhor. Vamos pingar BW para P. Ping 55.5.5.2. Ping 200.4.4.2. O que aconteceu aqui? Talvez o meu W, eu não defini a rota padrão no startup, no arquivo startup de W. Só confirmar aqui. Gedit, abrir, RStartup. Tá definido. Fazer o contrário. Ping 55.5.5.2. Rede não alcançada. Routing -N. Tenho que ajustar aqui as rotas, tanto de P Ctrl C para cancelar, Route -N. Ou seja, aqui eu tenho a rota definida. Falta o gateway em P. Ou seja, tenho que abrir o startup de P para ver como é que ele está. Abrir startup. Dois, quatro, quatro, um. Gateway de P é ATH1 2.4.4.1. Bom, fazer o seguinte, bora testar aqui route add default gw 200.4.4.1 route -N. Agora vamos em W,
fazer o teste de ping novamente. Ping 200.4.4.1. Tá respondendo. Ping 200.1.2.2. Ou seja, está havendo a comunicação de P com R1. Ela não está acontecendo de P para W. Provavelmente, já sei, é o startup do R2. Vou abrir o startup de R1. Abrir startup R2. Como eu fiz copiar e colar, R2 eu deixei ETH0 e não é. Por quê? Porque o dispositivo de R2 que dá saída é o ETH1. Salvo. Desligo a máquina. Vou deixar a máquina P pingando. Cadê? Ping para 55.5.5.2 e vou iniciar agora R2. R2 começou a funcionar e o P alcançou o ping para W. Ou seja, eu da máquina P estou pingando para 55.5.2. Bom, este foi a introdução do trabalho. Os serviços, a configuração a gente tem praticamente toda ela no fórum do nosso grupo no Facebook. E por enquanto é só. Qualquer dúvida é só entrar em contato que a gente tenta dar um caminho, uma alternativa de solução. Como um detalhe, o projeto ele só salva, o NetGuia ele só salva o layout, tá? Startup a gente usa o editor de texto, as configurações que nós vamos fazer fica dentro da própria máquina salvo. Nesse NetGuia, se eu clicar em Save, ele vai dizer que não houve mudanças. Tá? Não houve mudanças. Bom, por enquanto é só. Qualquer coisa a gente entra em contato. Eu não vou estar online durante esse período, mas damos um jeito.